a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, a leitura diária de quarta-feira. Estaremos substituindo o nosso irmão Anderson. E somos gratos a Deus por esta misericórdia do Senhor, de podermos fazer parte deste seleto grupo de homens e mulheres de Deus que são responsáveis aqui pela leitura diária e também por nossas pré-aulas. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos que fazem a leitura diária durante a semana e também a pré-aula. Que Deus possa estar abençoando poderosamente a vida dos nossos comentaristas. Nós estamos finalizando, pela misericórdia do Senhor, mais um trimestre, né? Pela misericórdia de Deus, mais um trimestre está sendo finalizado. Nós estamos na lição de número 13, a lição de número 13. Nós estaremos falando, no decorrer desta semana, na segunda-feira, o presbítero Samuel já falou aqui na leitura diária, também o evangelista Gaspar, na leitura diária de terça-feira, já esteve abordando, né, a leitura diária desta lição de número 13. E nesta oportunidade, quarta-feira, nós estamos aqui para mais uma vez estarmos abordando este tema, a lição de número 13, para as nossas igrejas, que a escola é dominical. A lição será dia 28 de setembro de 2025. O título é Maria Madalena. E a leitura diária se encontra em Mateus, no capítulo 28 e o versículo 6. Mateus capítulo 28 e o versículo 6 diz assim a palavra do Senhor. Está escrito: E ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Nós vimos aqui que este diálogo que Maria Madalena está tendo com este anjo, ela vai até o local onde Jesus foi sepultado. Ela, juntamente com outra Maria, vai ali no local onde Jesus foi sepultado. Só que quando elas chegam lá, elas se deparam com a pedra removida. Olha que maravilha! Esta é a alegria da igreja, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele não só desceu do céu de glória, caminhou entre os homens, cumpriu todo o seu ministério e carregou as nossas dores. A Bíblia vai dizer que as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aqui a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai ao Gólgota, ele caminha pela via dolorosa. Jesus Cristo, ele é crucificado. E nós vimos ali que tem aquele senador, José de Arimateia, que vai ali e pede o corpo, pede para sepultar o corpo de Jesus, porque já estava para que se cumprisse que nenhum de seus ossos seriam quebrados, e não foram de fato. E ali Jesus, ele é colocado naquele sepulcro novo, onde ninguém nunca havia usado. José de Arimateia, juntamente com alguns dos discípulos que ali estavam, pegam o corpo de Jesus e colocam ali. Só que a Bíblia vai dizer que, mesmo tendo sido selado aquela pedra que estava sobre a porta do sepulcro, mesmo tendo sido colocado guardas ali, mesmo assim o anjo do Senhor, olha que maravilha. Eu estava agora há pouco, assistindo o culto de ensino ali da nossa sede, com o nosso pastor-presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, e ele falando a respeito do poder de Jesus, do poder de nosso Deus, que não tem bomba atômica, não tem nenhum poder bélico da nossa terra, nenhum poder militar da nossa terra, que sequer possa se comparar com o poder do nosso Deus. Nós estávamos aprendendo agora há pouco, e bastou que apenas um anjo, olha para os irmãos ver,
descesse e removesse aquela pedra. E Jesus, ele ressuscitou. Meus irmãos, a nossa fé, ela está baseada nisso. Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, Paulo vai escrever na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai escrever a esse respeito. Paulo, na sua segunda viagem missionária, depois de ter passado por Atenas, depois de ter pregado a palavra de Deus aos filósofos dali, ele segue para Corinto. E ali ele vai ficar 1 ano e 6 meses. E quando ele fica ali 1 ano e 6 meses, ele vai fundar a igreja de Corinto, que uma das igrejas mais pentecostais do Novo Testamento, nós podemos assim dizer, porque ali tinha todos os dons. E aí os irmãos vão falar, o que isso tem a ver, irmão Edson Newton, com isso? A Bíblia Sagrada, eu deixei separado aqui, Paulo vai escrever em Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai escrever assim, olha só, a respeito da ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual permaneceste. Paulo está dizendo, eu preguei o evangelho, eu fundei esta igreja aqui e vocês estão permanecendo neste evangelho. Mas que evangelho é este? E aí ele continua dizendo, pelo qual também sois salvos, se recebeste o tal como vulo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi. Paulo está dizendo que eu recebi, eu ensinei para vocês. É o mesmo, ele usa aqui a mesma abordagem que ele vai usar na leitura que nós costumamos fazer da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, do mesmo modo aqui, ele está usando a mesma retórica. E ele continua dizendo, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ele vai falar, olha, Cristo ele morreu por nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. E ele continua dizendo, e que foi sepultado. Ele vai dizer, olha, Cristo não só morreu, ele morreu e foi sepultado. Ou seja, o ápice de uma pessoa, depois de um laudo que ele é dado como morto, falou, ó, fulano morreu, né? Hoje em dia tem na medicina lá, marca até o horário que ele morreu, dá-se então um rito, vai ter ali o velório, né? Depois vai ter o que? O sepultamento. Ele falou, olha, eu recebi isso, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, só que ele continua, e que ressuscitou ao terceiro dia. Percebe que Jesus cumpre todo o rito, ele morre, ele é sepultado, mas ele não permanece morto, ele ressuscita. E Paulo continua dizendo, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Paulo está dizendo, olha, Jesus morreu, foi sepultado, mas ele foi visto pelos 12. Aí vai falar assim, não, mas os 12 estão inventando, porque eles colocaram aqui esta tese na época, né? Falando, não, os discípulos estão inventando, estão espalhando mentira nos dias atuais, fake news, né? Nos dias atuais, essa palavra que o povo sempre usa. Mas ele vai falar, não, não foi só os 12, foram mais de 500. Paulo está dizendo, mais de 500 irmãos que viram Jesus ressuscitado. E não só isso, muitos desses que viram Jesus ressuscitado ainda estão vivos entre nós. Olha que maravilha! E aí Paulo continua dizendo, esses irmãos que viu Jesus ainda estão vivos. E ele coloca no versículo 8, no versículo 7 ele diz, depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Paulo vai dizer, depois que Jesus se apresentou a todos eles, ele apareceu também a mim. Então esta é nosso grito de triunfo, o nosso grito de vitória, que Jesus morreu, sim, é verdade, que ele foi sepultado, sim, também é verdade, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E aqui o anjo diz a Maria Madalena, por que você está procurando ele? Ele já ressuscitou. Oh, meus irmãos, que maravilha! Jesus
ressuscitou, aleluia, ele ressuscitou. Paulo mais na frente vai dizer, porque se ele não tivesse ressuscitado, é vã a nossa fé. Ou seja, para que nós estaríamos pregando? Seria vã o nosso testemunho, seria vã a nossa fé. Mas a nossa fé ela é verdadeira, porque Jesus ressuscitou. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fiquemos com esta palavra. Deus abençoe o nosso pastor presidente, cumprimentando ele, eu cumprimento todos os nossos pastores presidentes. Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Deus abençoe os alunos, professores que estarão lecionando esta última lição, né, deste trimestre. E vem um novo trimestre por aí que eu tenho certeza que Deus continuará falando com a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor, e que, se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos novamente aqui para mais uma leitura diária. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus.